Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Matheus Fogaça e, junto com o Jean Aparecido, nós iremos apresentar o nosso trabalho de máquinas térmicas do sétimo semestre do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, do campus Itapetininga, no qual iremos apresentar o artigo Centrifugal Compressor Influence on Condensation Due to Long Route Exhaust Gas Recirculation Mixing, no qual é a problemática trabalhada no artigo? A principal problemática é a alta taxa de emissões de gases poluentes na atmosfera gerada por máquinas térmicas. Um exemplo que podemos ter disso são os automóveis movidos a combustão, no qual, como todos sabemos, o processo de combustão acaba gerando gases nocivos à atmosfera que contribuem, por exemplo, para o efeito estufa. No entanto, o artigo ele trabalha com uma tecnologia já desenvolvida chamada de EGR, Exhaust Gas Recirculation, que, como o próprio nome diz, ele vai pegar o gás emitido desse processo de combustão, ele coleta o gás do escape do exaustor e reinsere o mesmo no processo de combustão interna, redirecionando uma certa parte desse gás da combustão de volta para um coletor de admissão, misturando no ar fresco antes da combustão para fazer parte efetivamente do processo de novo, o que acaba implicando em um processo que gera menos gases na atmosfera e reduzindo a temperatura de combustão, tornando o processo um pouco mais eficiente, aproveitando o gás emitido do processo de combustão, o que acaba resultando em uma temperatura mais baixa de combustão e reduzindo a formação de óxidos na atmosfera, contribuindo assim para o meio ambiente e na menor taxa de poluição da atmosfera. Como funciona o sistema EGR na prática? Desses gases que são liberados pelo escapamento, uma parte dele, geralmente uma parte menor, é redirecionada ao EGR puro, como vocês podem ver, no qual esses gases eles serão resfriados e reinseridos novamente no sistema, fazendo com que parte dos gases, toda vez que são emitidos, eles entrem de novo no sistema para fazer parte efetivamente do processo, no qual o que isso acaba gerando na prática? Primeiramente, nós temos impacto com relação aos carros, que como parte dos gases emitidos, nós temos uma redução, em alguns casos drástica, dos poluentes emitidos por esses carros. E como o gás emitido é reinserido no sistema, e ele não entra puro, vamos dizer assim, puramente oxigênio, nós temos uma menor presença de oxigênio no processo de combustão interno do motor, o que acaba fazendo o seguinte. Como vocês podem ver no gráfico esquemático, a menor presença de oxigênio reduz a temperatura de combustão no processo. Como vocês podem ver, o sistema sem EGR ele tem uma elevada temperatura de combustão, e enquanto isso, o sistema com EGR possui uma menor temperatura, o que acaba por gerar, dessa maneira, uma menor emissão dos gases poluentes devido à menor presença de oxigênio. No entanto, os sistemas de EGR eles não são únicos, eles possuem diferentes tipos para as diferentes aplicações. No sentido do EGR aplicado no artigo, precisamos entender duas diferenças entre sistemas de EGR, o Short Route EGR e o Long Route EGR, no qual o que diferencia um do outro. O Short Route EGR, os gases de escape são retirados antes de passarem pela turbina, enquanto o Long Route, os gases de escape são retirados após a turbina e reinseridos antes de chegarem ao compressor, no qual cada situação possui seus pontos negativos e positivos. No caso do ponto positivo do short route, nós temos menos perdas em bombeamentos realizados no motor, e o que acaba proporcionando, durante o processo que eu vou explicar mais à frente, em uma maior durabilidade da turbina, enquanto o ponto positivo do long route evita o depósito de poluentes no sistema, melhorando assim a distribuição de gases no cilindro de combustão. E como ponto negativo do short route, nós temos uma menor eficiência se comparado ao long route. E como ponto negativo do long route, nós teremos uma maior condensação na T-joint, que é um componente que será explicado mais à frente, no qual o artigo ele trabalha com o sistema long route para os estudos, no qual eu explicarei mais à frente a diferenciação entre os dois. Explicando então a diferenciação entre os dois, podemos ver as representações do long route EGR no A e no short route EGR no B, no qual, como podemos ver, em ambos os casos, nós temos a entrada de ar frio indicado pela seta à esquerda, em azul, no lado esquerdo das duas figuras. E, à direita, nós temos o sentido do ar quente, representado pela seta em vermelho dos dois esquemas, no qual, como podemos ver pelo long route, conforme foi mencionado, o sistema EGR ele se encontra depois da turbina, localizado aqui, no caso do long route. E no short route, como foi mencionado, nós temos o sistema EGR adicionado antes de chegar na turbina, como vocês podem ver. Nessa a principal diferença entre os dois sistemas, do short route para o long route EGR. Lembrando que para os fins dos estudos do artigo foi utilizado o long route EGR. Como podemos levantar anteriormente, os pontos negativos do long route é a condensação na T-joint, que ocorre principalmente no resfriador do EGR, o que, como o mesmo está sujeito a diferentes variações de pressão, fluxo e temperatura, eles acabam por influenciar diretamente na temperatura de saturação do fluido que está passando. E como podemos ver em aula, para evitar o problema de erosão nas pás, é necessário que o título da mistura esteja acima de 90%, no qual, se estiver fora disso, como podemos ver no gráfico esquemático, nós estamos sujeitando o nosso equipamento a uma zona de risco de erosão. E o que é essa erosão exatamente? Como podemos ver em um estudo correlato realizado no artigo, nós podemos ver que a erosão é o desgaste que vai ocorrendo de acordo com o passar do tempo do nosso equipamento, o que vai gerando em perda de eficiência e, em situações catastróficas, podemos causar prejuízos severos ao nosso equipamento. No qual toda essa análise de variáveis, como por se tratar de fluidos, é uma coisa bem previsível e exige alto desenvolvimento computacional.
no qual é comumente utilizado nesse ramo de pesquisa a simulação de CFD, conhecido como Computational Fluid Dynamics, que no qual são como se fosse uma linguagem de programação da qual utiliza e analisa diversas situações preparadas especificamente para análise de fluidos, sendo extremamente pesada a parte de programação e complexa para poder executar, e caro também. Então, com todas as situações levantadas, vem a necessidade da construção de um modelo que irá simular e avaliar todas as situações e todas as variáveis da T-Joint analisadas no sistema Longer Root escolhido. Com isso, foi levantado um modelo já utilizado em um outro trabalho, e a partir deste foram analisadas variáveis que afetariam o ponto de saturação da água, no qual, a partir disso, entra a parte do equacionamento na parte computacional, no qual podemos mencionar as principais que eles utilizaram, como as equações de fonte de energia de vapor, energia de momento utilizados, no qual considera desde a velocidade de trabalho do sistema, e também para a parte de aferição dos resultados, a parte que irá calcular a questão do erro absoluto e o erro relativo com relação às massas de líquido e vapor, todas consideradas em um diverso sistema complexo computacional. Lembrando que toda essa parte de pesquisa feita e todo esse levantamento será feito com base no compressor e verificando se o mesmo tem uma grande influência ou não na condensação de água, que é o grande fator responsável por gerar a erosão nas pás. Bom, então partindo da introdução e agora entrando aqui na metodologia, a gente vai ter o objetivo de estudar qual que é essa interação entre essa junção T, onde o ar e os gases vão passar e vão em direção ao compressor, para a gente conseguir avaliar qual é o impacto real em si, né, desses componentes e todo esse processo de simulação da condensação. Para isso, foi analisado aí algumas condições operacionais, que foi o foco em si, né, das variações no estudo, para estudar como essa condensação vai ser afetada. E para abordar esse foco, a gente acaba separando aí dois pontos principais, que eu chamo ali de ponto A e ponto B, e cada um ele vai ser aí combinado com 3 ângulos de entrada, o que vai resultar aí pra gente em 6 configurações diferentes. E aí, tendo essas 6 configurações, a gente consegue entrar no momento de simulação, que é onde a gente vai pegar aí 2 domínios diferentes, né, que são 2 situações diferentes, sendo uma o domínio completo, que é onde a gente vai usar o compressor, e a outra o domínio reduzido, onde a gente vai estudar apenas a entrada dos ares e dos gases. A gente vai completar aí, né, 12 simulações para ter uma análise final. Esse é o esqueminha representado aí, né, do que a gente quer entender nesse processo. Então a gente tem aqui na esquerda a entrada de ar fresco a menos 10 graus Celsius, a entrada aqui dos gases EGR, que nesse caso vão estar a 50 graus Celsius. Aqui a gente tem uma ferramenta muito importante para o processo aqui em si da junção em T, né, que é o flap de admissão. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente como que ele vai influenciar nisso. E aí a gente tem aqui o compressor em si, onde vai fazer toda essa mistura dos gases e do ar, e a saída por final, né? E aí, com base nesse sistema, né, a gente tem aqui as configurações finais de simulação, que é o que eu disse que a gente separou em ponto A e ponto B, né, para pontos operacionais. Então aqui no A a gente vai ter uma alta vazão, porém uma baixa taxa de emissão de EGR, né, de 15% ali de vazão, e uma alta velocidade do compressor. O contrário totalmente, né, para o ponto B, que é onde a gente vai ter uma baixa vazão, uma alta taxa de EGR, né, cerca ali de 35%, porém, né, com uma baixa velocidade do compressor. Com isso, a gente vai simular essas coisas em 3 ângulos flaps diferentes. Flap, no caso, é essa ferramentazinha aqui, que eu falei que é super importante. Então, a gente vai variar ele aqui em 0 graus, 15 graus e 45 graus. Qual é a ideia? Com o flap aqui em 0, onde ele está, né, completamente fechado, a gente vai tentar restringir o máximo de ar fresco. Com isso, a gente vai chegar em uma proporção de EGR muito mais alta na mistura. Aí, com 15 graus, que seria uma abertura aí parcial, a gente vai permitir, né, já uma entrada mais moderada de ar fresca, e no 45 graus a gente vai tentar maximizar a quantidade de ar que vai entrar e reduzir o máximo, né, a proporção de EGR nessa mistura. E aí em si a gente vai estudar os dois domínios, né, que são o completo e o reduzido, que seria o completo com todo o processo, né, onde a gente estudaria desde da entrada de ar fresco, a entrada do EGR, com o flap e com o compressor. Já no domínio reduzido, a gente corta esse compressor e passa a estudar só essa parte aqui do processo. Mais à frente eu vou passar o porquê que essa diferença de domínios é importante para o estudo. Mas agora chegando aqui nos resultados, a gente vai ter 2 gráficos diferentes, que são julgando aqueles 2 pontos que eu disse lá atrás. Aqui no gráfico do lado esquerdo a gente tem no eixo Y, né, que seria aí a taxa de condensação em gramas por quilo, né? E aqui no eixo X a gente tem a posição em si, né, normalizada. Então quer dizer que em 0, independente do compressor, independente do flap, independente do cano ali em si, né, de passagem, o 0 vai ser sempre o início e o 1 vai ser sempre, né, o final do processo. O que acontece? A gente tem aqui todos os casos que eu citei lá atrás, né? A gente tem o 45A,
o 15A, o 0A, isso para o domínio completo, né? E também para o domínio reduzido. E a ideia aqui é que tanto no domínio completo quanto no domínio reduzido, né, a linha apenas vermelha ou a linha aqui com a bolinha preta, ambas caminham junto. Então quer dizer que tanto me faz acabar, na hora de fazer uma simulação, eu precisar estudar todo o meu processo ou estudar meu processo resumido, né, reduzido no caso. E o que isso vai afetar em si, eu vou acabar trazendo mais pra frente, mas essa é a ideia que busca ser mostrada aqui, que tanto faz o domínio que eu acabe usando. Eu vou acabar chegando no resultado bem próximo, estando no completo ou estando no meu reduzido. E ademais a gente vê aqui, né, a taxa de condensação. Então a gente entende que tendo, né, aqui na posição A, com uma baixa taxa de EGR, uma alta vazão, com o flap mais aberto, a gente vai ter uma maior condensação aqui ao redor do nosso tubo, né, do nosso cano ali de passagem. Agora aqui do lado direito, pro caso B, né, que seriam aqui onde a gente tem uma baixa vazão e uma alta taxa de EGR, a gente vê que a concentração aqui de condensação acaba sendo menor com o passar do processo, né? Não uma grande diferença, mas a gente vê aqui, com base no 45B, né, pro 45A. Então fica claro ali que a gente tem em si uma alta concentração, né, de EGR, porém com uma baixa vazão desse gás, acaba sendo mais efetivo para a operação aqui de condensação, né? O processo em si iria condensar menos. Aqui do lado esquerdo a gente teria toda a parte do 45A, onde a gente está usando uma alta vazão, e a parte da direita aqui seria onde a gente está usando o B, com uma baixa vazão. Olhando aqui dessa forma que é apresentada, a gente vê que não tem tanta diferença assim, porém, quando a gente vem aqui para a legenda, a gente vê que na parte esquerda, né, que seria o 45A, a gente chega até 0.032, né, de concentração ali de água. Já aqui do lado direito, no 45B, a gente chega no máximo de 0.017. Mesmo não tendo tanta diferença visual nos dois aqui, a gente vê que pela legenda, o ponto A realmente tem muita concentração, que é o que a gente acaba enxergando aqui, em relação, né, ao B, onde a gente tem praticamente 2.5 para 1.2, né, praticamente metade, que é o que acaba sendo apresentado aqui, né. A gente vê aqui também, por último, né, que tanto no domínio completo quanto no domínio reduzido, a gente não tem tanta diferença de resultados, né? Praticamente nula a diferença. Então, por que isso foi importante, né, a ser desenvolvido no trabalho? Simplesmente por poder computacional. Se a gente fizer ali uma relação entre os domínios, a gente vê aqui a parte mais importante, né, que seria o quê? O tempo para fazer todo esse estudo. Considerando, né, a geometria ali de estudo reduzido, né, que seria o domínio, a gente vê que durou aí 0.24 dias, o que dá algo em torno aí, né, de 6 horas, 7 horas. Já para o domínio completo, a gente acaba demorando praticamente 16 dias, né? Tudo isso para ter um resultado praticamente igual. A gente tem um erro aqui, né, muito baixo, considerando o estudo. Chega a algo aproximado ali de 4%, 5% de erro nessa concentração de condensação, né? Com isso, o que foi concluído no artigo? Primeiramente, a formação da água condensada depende fortemente da geometria da T-joint e das condições operacionais, como a pressão, a temperatura, a vazão dos fluxos que passam por essa T-joint. E o que foi demonstrado no foco do artigo é que o compressor tem um impacto mínimo na geração de condensação, ou seja, em grande parte dos casos, nós iremos querer dar um foco ainda maior na T-joint e menos foco no compressor, pois o mesmo, como foi concluído no artigo, tem uma influência mínima na geração de condensação. O que acaba por gerar na seguinte conclusão: a simulação apenas na T-joint, ela é precisa e reduz o custo computacional, pois como foi mostrado, a mesma acaba sendo muito mais rápida por desconsiderar a influência do compressor, e que, como sabemos na indústria atualmente, tempo é dinheiro, então como o processo é mais rápido, ele acaba se tornando mais viável economicamente. E pensando nisso, o artigo também conclui que, com base nessa informação, que o compressor tem impacto mínimo, mais estudos podem ser elaborados desconsiderando a influência do compressor, focados apenas na T-joint, utilizando de diferentes técnicas de CFD para medir o fluxo, taxa de condensação, pressão, vazão, ângulos de saída da válvula, além do 0, 15 e 45 que foram analisados no artigo, para que dessa forma possa ser compreendido das diversas influências de diversas situações que podem ocorrer na válvula, sendo concluído, no caso, a grande parte da influência da T-joint e a mínima influência do compressor, sendo necessário, então, mais estudos focados na T-joint e com diferentes modelos de CFD para análise computacional. Dito isso, obrigado pela atenção de todos.